Estamos informando as pessoas e a gente já voltou. Opa! Quanta emoção, hein? Hoje, como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Olha o Fabrício aí, gente. Então, vou colocar o Fabrício para a gente começar com as perguntas, tá bom? E o Romano vai entrando na sequência, tá ok? Ó, o Fabrício... Ele está carregando e vai entrar o Fabrício aqui, tá bom? O som agora tá bacana, tá sem eco. Oi, Fabrício, tudo bom? Tudo jóia, tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Que Finalmente agora parece que ótimo. podemos evoluir um pouco, né? Agora podemos. É para dar adrenalina, entendeu? Não é assim que Fazer, acontece no transporte? A gente fazer, planeja tudo, não é assim? fazer planejamento é muito mais fácil que isso, viu? Eu também acho. Vamos voltar para a garagem, que eu acho que é mais fácil. É. Olha que legal o pessoal lá da Agulhas Negras, o pessoal também voltando aqui, o pessoal de Volta Redonda, Pinheiral, Agulhas Negras. Um grande abraço para vocês, viu? O pessoal que estava antes está voltando todo, né? Isso é muito bom, viu? Eu já vi lá que o Audrey voltou, a Aline, o Luciano, a Mariana, o pessoal lá da Rio Ita está chegando. Muito legal, viu? Muito obrigado e pela fidelidade aqui com a gente, né, Fabrício? Isso aí. É importante que a gente consiga contribuir com todos para que a gente consiga fazer algo produtivo e mostrar um pouco da nossa Isso, experiência, né? Esse é o objetivo e a gente consiga passar para eles o que a gente percebe, o que a gente tem visto, o que a gente tem buscado e até comentado com algumas empresas no intuito de perfeito. ajudar. O objetivo Tá é ótimo. ajudar a todos no final, né? Tá bom. Fabrício, eu queria que você se apresentasse, então, novamente. E Tá aí bom. a gente faz o primeiro bloco da primeira pergunta e depois a gente puxa o Romano. Pode ser assim? Claro, claro. Tá Então, ok. só para que todos me conheçam um pouquinho melhor, né? Meu nome é Fabrício, eu trabalho com gestão de projetos de tecnologia há mais ou menos 20 anos. É ruim falar isso, mas enfim, é a verdade, né? Ó, é o cabelo branco. E eu estou na Goal Systems há mais ou menos 2 anos e meio. E nesse tempo eu consegui participar bastante de projetos de implantação, projetos de consultoria e conhecer muito o segmento de transportes, né? Então acho que é importante a gente tentar passar um pouco dessa experiência e trazer algumas coisas novas, algumas coisas que a gente tem observado e contribuir aí com qualquer questão que o pessoal queira esclarecer, ou enfim, ou até perguntar, para a gente tentar esclarecer e contribuir. Esse é o objetivo final, né? Muito legal. Olha, meu amigo Rafael. Rafael Santana, tudo bom? Que saudade, que bom ver você aqui, viu? A Tati também, minha querida consultora também de empresas, também está aqui. Muito legal, viu? Fabrício, então eu Oi. vou voltar, só para que a gente contextualize, eu vou fazer a introdução da primeira pergunta. Olha o Roberto! Meu querido, nossa, essa família é muito especial, viu? São empresários, eles são do grupo CSC, o Roberto é o CEO, foi um dos convidados, o Rafael, que está à frente aí de projeto lá de Juiz de Fora e tantos outros, né? Muito feliz com a Uhum. presença de vocês, viu? Então eu vou contextualizar a Obrigado, gente. pergunta para você poder responder a primeira, tá bom? Tá bem. Falando de. A gente estava falando da perda drástica, né? De demanda que ficou ainda mais grave com a crise, que causou um desequilíbrio econômico, porque cada cidade reagiu de uma maneira, umas resolveram parar a operação, outras reduziram frota, mas ainda tinham as pessoas do serviço essencial, além do transporte, como médicos, supermercados, farmácias, enfim, se deslocando na cidade e cadê o ônibus, né? Então, como equilibrar isso? Dificuldades que as empresas enfrentam de retomada de demanda. Se já estava difícil antes,
que isso já era um desafio que as empresas vinham enfrentando, né, anualmente com a perda do seu IPK, né, com a perda dos seus passageiros para os outros modais e para as novas formas de se movimentar na cidade. Pensando em tudo isso, né, como que vocês veem o papel do planejamento frente a esse contexto? Conta para a gente um pouquinho. Para nós, Patrícia, o planejamento sempre foi uma questão estratégica, considerando que isso, no nosso entendimento, é algo fundamental, né? E agora ficou pior ainda. O contexto é mais crítico, as restrições são mais apertadas. Isso faz com que cada vez mais o planejamento inteligente, otimizado, seja uma ferramenta para que as empresas possam viver, possam operar, possam simplesmente trabalhar, né? A gente percebia, nós sabíamos, isso já é de conhecimento de todos, que sempre existiu algumas restrições para um planejamento, né? O tipo de ônibus, os tempos de parada, as regras que são colocadas pelos órgãos reguladores, os acordos coletivos que são feitos pelos sindicatos, tudo isso é algo que compõe um contexto de empresa, de operadora de ônibus, né? Uhum. Porém, agora tem outras coisas que apareceram que até então não existiam. Isso, entre aspas, complica bastante a vida dos operadores e aí acaba que prejudica a população, acaba que prejudica a própria empresa e aí essas regras começam a ficar cada vez mais apertadas. Por exemplo, a gente tem visto nas últimas semanas uma coisa que até então não existia, que é a necessidade de transportar os passageiros somente sentados em algumas cidades, né? Isso é algo que até então era impensável. Todo mundo trabalhava com o máximo que era possível dentro daquele limite que o ônibus permite. Agora a gente tem uma outra situação. O ônibus está cheio, está lotado quando todas as cadeiras estão ocupadas. Não tem, em tese, não tem mais ninguém em pé. Ainda que a gente registre alguma coisa diferente disso, mas é uma restrição nova. A gente pode, hoje em dia, transportar menos passageiros por metro quadrado do que antes. A gente tem uma situação totalmente atípica que pode influenciar em tempos desse deslocamento entre um ponto e outro, uma parada e outra, que é a questão da máscara. Nós já tivemos exemplos no Rio de Janeiro, por exemplo, que o passageiro subiu no ônibus sem máscara e o motorista não saiu. E aí isso atrasa, e aí tudo isso são coisas que acontecem e tem acontecido, e isso complica um pouco mais a vida de quem opera qualquer que seja a operação em qualquer cidade, né? A gente tem uma outra restrição, que é a lavagem com muito mais frequência e higienização dos ônibus. Tudo isso faz com que isso seja um pouco mais complicado, né? O planejamento leva em conta, tende a levar em conta todas essas restrições. O importante dele é que ele faz um dimensionamento dessa frota, faz um dimensionamento desse material humano. Aí eu estou falando de motorista e cobradores, quem tem. Leva todas essas restrições, essas variáveis, de uma vez só. Então, quem faz um planejamento tem que ter, ou na cabeça dele, ou no Excel dele, ou no sistema dele, em qualquer lugar que ele faça esse planejamento para essa operação, ele tem que ter essas variáveis todas junto ao mesmo tempo, né? E a gente considera importante que... Só um minuto, chegaram mais 2 amigos. Na verdade, chegaram 3 um pouco antes, né? Chegou quantos mais, melhor. A Larissa, lá de Atlanta, né? E ela já chegou fazendo perguntas. Olha só. Chegou o Canavarro, que eu já tinha falado dele antes, né? Agora está todo mundo completo aqui, né? Está Canavarro, Rafael, Roberto. Muito obrigado pela presença de vocês, viu? Meu amigo Morgado Brito, pessoal da Rio Service, muito legal, viu? Que bom, que bom. Feliz por estar bastante gente ouvindo e possivelmente vão contribuir conosco, né? Isso mesmo. Que bom, então, né?
Pode continuar. Como eu estava comentando, o planejamento sempre foi para nós uma questão estratégica para que as empresas pudessem operar esse sistema de uma forma mais produtiva possível. Mas, hoje, a gente tem outras situações que até então não estavam previstas, né? Então, o que que acontece? A gente precisa tentar fazer um planejamento o mais eficiente possível, o mais otimizado possível, para que tudo que aconteça na operação sejam imprevistos. Tem coisas que no planejamento a gente não consegue prever, né? Sim. Tipo, um carro furou o pneu. Como é que nós vamos planejar algo assim? Não tem como. Mas, quanto mais ajustado o planejamento é feito, melhor a operação sai, né? O objetivo final de tudo é que a gente consiga atender bem a população. Então, Beleza. tudo inicia-se no planejamento bem feito, onde você não tem atraso dos carros, porque acaba prejudicando a população, você não tem comboio de carros, que aí você acaba prejudicando a empresa operadora. A ideia é que o planejamento seja distribuído e considerando todas as variáveis, as mais antigas e essas variáveis novas que eu comentei aqui, ao mesmo tempo. Isso é difícil para quem Isso é o faz que isso na vocês mão, chamam né? de planejamento otimizado, né? O que é esse planejamento otimizado, Fabrício? Conta para nós. Planejamento, ele tem o otimizar. Bom, planejamento é mais ou menos esse contexto que eu expliquei, e eu acho que o pessoal que está aqui conosco já conhece isso, vive disso de alguma forma, já teve contato com isso, né? Um planejamento otimizado, e o que que ele faz? Qual é o objetivo dele? É fazer a operação, sugerir a operação, atender às mesmas regras, atender às necessidades da população, atender a normas que tanto prefeitura, quanto governo, quanto sociedade impõe, de forma que seja mais barato possível. O mais barato significa que eu vou fazer a mesma coisa com menos custo. Então, esse é o principal, o planejamento otimizado visa especificamente uma redução do custo da operação. A ideia Legal. é essa. Então, aqui, o que que a gente considera como otimizado, né? Quando a gente faz um planejamento que leva em conta o material, que aí é o ônibus como um todo, mas dentro dele tem insumos, tem combustível, tem pneu. Isso é uma coisa. Planejamento de recursos humanos, que aí motoristas, cobradores, e não só esses dois, mas também fiscais, tudo isso é levado em conta, além da alocação desses profissionais. A gente muitas vezes pensa num planejamento otimizado de veículos. Evidente, isso é importante e é muito relevante, mas algumas vezes a gente não leva em conta o planejamento dos recursos humanos. Os recursos humanos são uma parte importante desse custo, uma parte importante desse planejamento otimizado que a Ainda gente mais propõe. agora, né? Que tem o tempo de exposição deles, né? Isso tem que ser considerável. Isso tudo Lavagem do carro, tudo isso, né? isso tudo precisa ser previsto, né? Uhum. Pode continuar. Tá. O que a gente precisa nesse momento é buscar uma otimização, realizar um planejamento que cumpra todas as novas regras, e aí tem um outro problema, que são regras novas, exigências novas, são publicadas a cada, não sei, posso exagerar um pouco, mas a cada dia. A cada dia é uma exigência nova, a cada dia é um protocolo novo, a cada dia é uma restrição nova. E quem faz o planejamento, imagino eu, que deva estar com os cabelos em pé. Porque a partir do momento que mudou uma regra, o planejamento tem que ser feito de novo. Não dá, entre aspas, não dá para aproveitar um planejamento que foi feito ontem, porque todas as variáveis têm que ser consideradas ao mesmo tempo. Então a gente tem observado que os profissionais que trabalham com fazer um planejamento e não tem uma ferramenta adequada, uma ferramenta ágil que permita simulações,
estão sofrendo bastante. Eles certamente não estão de quarentena, eles certamente estão trabalhando mais do que já trabalhavam, que é Com uma carga certeza. bastante grande, né? É. Eu vou fazer Então, uma o otimização, trocadinha agora e tá? vou colocar o Romano agora para a gente começar no próximo bloco e daqui a pouco você volta, tá bom? Perfeito, estou à disposição. Então vamos lá. Pessoal, vou colocar o Romano, tá bom? Para ele responder a próxima pergunta para a gente. Tem o pessoal contribuindo aqui, o Carlos Campos falando que o planejamento é dinâmico, né? Boa noite, Romano, tudo Oi, bom? Patrícia, boa noite. Depois de alguns problemas técnicos aí, finalmente, né? Mais uma vez, boa Finalmente, noite aí, boa noite a todos os que estão nos tivemos que usar o assistindo. planejamento de contingência. O Exatamente. plano E B. funcionou. E E funcionou. funcionou, né? Que bom que funcionou, né? Que legal. Que ótimo. Tem pessoal da área de planejamento aqui, viu? Assistindo a gente, pessoal lá da Rio, isso é muito Que legal. legal, viu? Que bom. Sejam todos bem-vindos aí à live e muito obrigado pela participação. Romano, queria que você se apresentasse agora um pouco também, né? Para você Claro. responder para a gente a próxima pergunta, que é de tudo isso que o Fabrício explicou para a gente, né? De planejamento, que a gente ainda vai falar mais sobre isso, mas trazer um pouco de prática. O que na prática a gente já consegue usufruir de benefício frente a todas essas dificuldades, essas novas variáveis que o Fabrício falou, né? Que Sim. foi de tempo de exposição, cada dia tem uma regra nova, igual ele falou, quem faz planejamento está de cabelo em pé, né? Hoje você vai trabalhar com X carro, hoje não pode, amanhã pode, hoje não, Sim. né? Exato. O carro está lotado, vou te multar, corta, tira, enfim, né? Olha o Fernando aí, oi, Mato. O Fernando aí, boa noite, Fernando. Então, Patrícia, eu falando de novo aqui, me apresentando de novo, né? Eu sou Romano, sou diretor-geral da Gol Systems no Brasil e eu tenho aí mais de 20 anos de atuação no transporte público, sempre com tecnologia, né? Tenho um histórico aí de ter trabalhado sempre com a indústria de meios de pagamentos, depois tecnologia para transporte público, onde eu casei os dois, né? Pagamentos com tecnologia, bilhetagem eletrônica, e migrei para essa área de planejamento, com o convite da Gol Systems aí, por entender que o planejamento ele passa agora a exercer um papel de ator principal, né? Ele sempre foi coadjuvante, ele não recebeu muita atenção no passado, principalmente as tecnologias para planejamento. Talvez no passado um pouco por conta do mito de que era uma tecnologia mais cara, que só estava disponível em outros países, na Europa, na América do Norte, e isso é verdade, né? Ou seja, é uma tecnologia que demorou um pouco a chegar na América Latina, a chegar no Brasil, mas é uma tecnologia muito promissora também. Para mim, o futuro do transporte público, da mobilidade como serviço, vai ter como base a otimização do planejamento, dos recursos materiais, dos recursos humanos. E aí vem essa crise, né? Coincidentemente, quando eu estava na minha primeira semana na Google Systems, veio a crise e aí eu pude perceber que realmente nós precisaríamos de uma tecnologia como essa, né? Então, voltando à sua pergunta aí, Patrícia, por que é importante, né? Primeiro é o foco no cliente, né? Se nós estamos falando em prestar um serviço melhor, né? Eu acho que o motivo principal por estarmos aqui hoje nessa live reunidos é um personagem chamado cliente do transporte público, né? É para ele que nós devemos voltar todas as nossas atenções, é para ele que nós devemos trabalhar, né? Então, assim, pensando em qualidade do serviço, eu diria o seguinte: um sistema bem planejado aumenta muito as chances de ser bem executado. Então, nós queremos direcionar o foco dos planejadores para a atividade de planejamento, para a atividade de análise, né? Ou seja, menos tempo de Excel, menos tempo de planilha, vamos trazer soluções que sejam realmente eficientes, inteligentes, para otimizar o uso de todos esses recursos, né? E o que a gente tem de benefícios? Provavelmente o Fabrício já estava comentando algum deles. Cumprimento de viagens, cumprimento de frequência, regularidade, pontualidade, isso tudo gera confiança no serviço, gera confiança no nosso cliente. Qual que é o nosso objetivo com o sistema de otimização do planejamento? Primeiro é capacidade de simulação.
né? Com tudo isso que nós estamos passando agora na pandemia, o Fabrício deve ter mencionado todas as restrições, né? E agora vem as mais antigas e as restrições. novas, ele estava comentando conosco, As né? antigas e as novas, né? Ou seja, o poder de reação de órgãos gestores, das empresas operadoras de transporte público, ele tem que ser maior, né? As decisões têm que ser tomadas agora num espaço de tempo muito menor. Então, aumentando a capacidade de simulação, rapidez nas decisões, promovendo, né, o aumento na qualidade do serviço, tudo isso nós estamos, em paralelo, estimulando ou tomando ações que visem ao aumento da satisfação do passageiro. É esse o nosso cliente, é essa pessoa, é esse personagem que nós precisamos estimular para que ele não vá para outras formas de transporte, né? Principalmente agora, que tem a questão do medo, né, de se usar o transporte público pelo fato pela possibilidade de contaminação. Então, nós precisamos gerar confiança, né? Mostrar que nós temos um sistema seguro com a lavagem dos veículos, com a higienização. E, enfim, tudo isso também vai alterar o planejamento, né? E aumentar a satisfação dos funcionários também. A gente tem que lembrar que tem o cliente, mas também tem os nossos funcionários do transporte público, né? Eles estão aí, esse é o ambiente de trabalho deles. E a otimização dos recursos humanos, o objetivo dela é principalmente gerar uma satisfação nesse personagem, né? Que é vital, que é fundamental para perfeito funcionamento do transporte público. E, bom, e tem coisas também que a gente quer reduzir, né? Eu já comentei aqui o trabalho do planejamento, né? O trabalho do planejador, que ele tenha uma atividade cada vez com mais valor, né? Que aporte valor, deixe de fazer atividades meramente operacionais. E reduzir custos também, custos no sistema, desperdícios que podem ser evitados, custo com hora extra, quilometragem morta, as viagens desnecessárias, né? Vendo ônibus batendo lata aí em determinados horários, uma tecnologia dessa, casada eventualmente com a tecnologia on demand, isso pode evitar muitos desperdícios no transporte público. E isso também culmina nas manutenções, né? A gente vai evitar manutenção desnecessária e perda, ou seja, aumento dos custos com as manutenções desnecessárias, né? Então, basicamente, são esses os benefícios, Patrícia, no curto prazo, que a gente enxerga para a otimização do planejamento, né? O setor de transporte público agora está atrás de subsídios, está atrás da tarifa social, né? Através da ampliação da MP, para que o governo federal adquira créditos para distribuição em forma de tarifa social. Antecipados, né? Alguns em busca de crédito. Que não resolve tudo, né? Mas é um paliativo, né? Pelo menos é alguma coisa, né? Isso. Agora, um estudo da NTU que estima que até metade das empresas operadoras no Brasil podem quebrar, né? Se permanecer essa situação por muito tempo. Quase 50%, então, eles falam, né? Quase 50%. Então, a nossa colaboração, a responsabilidade de nós, os provedores da indústria de tecnologia, é trazer essa tecnologia para que ela possa ser aplicada e que os resultados possam aparecer o mais breve possível. Nós não podemos esperar muito tempo, né? Claro que um crédito pode demorar a sair. Uma tarifa social pode levar algum tempo. Um subsídio pode demorar mais tempo ainda. Até lá, muitas dessas empresas já quebraram. A tecnologia vai resolver tudo sozinha? Claro que não. Ela, por si só, não resolve tudo. Porém, ela pode contribuir bastante. E a tecnologia tem esse papel daqui para frente. É com ela que nós podemos reduzir custos. É com ela que nós podemos otimizar a operação, ter operações mais enxutas, né? Se antes, até no Diário do Transporte, um artigo muito interessante do Milton Silva, ele falava, se antes eram necessárias dezenas de pessoas para se produzir um disco, ou um DVD, ou um CD, hoje em dia, com as lives, 4, 5, 6 pessoas conseguem produzir um show enorme para 2, 3 milhões de pessoas, né? Então, nós temos que pensar nessa eficiência para o transporte também. E essa eficiência passa, invariavelmente, pela aplicação de tecnologias. Tem uma pergunta aqui que eu vou até colocar aqui agora, porque eu acho que é pertinente com o que a gente está falando. Tem um cliente e ele está mostrando a preocupação dele sobre as viagens, né, não produtivas, as viagens ociosas. E aí ele fala da dificuldade, muitas vezes, de no interior suprimi-las, né, retirar elas do quadro para otimizar o planejado por conta do poder público. Às vezes a prefeitura não reprime muito, né?
Sim. E o Rafael também perguntou que o planejamento de vocês é feito com base de dados. Com que base de dados? Tem? Acho que isso aí é legal também deles entenderem, né? Essa questão técnica, né? Com que base de dados? Eu não sei se ele se refere ao tipo de base de dados que a gente usa ou se é o tipo de input de informações. Bom, talvez eu possa responder aqui das duas formas, né? Tá Com que bom. base de dados? O tipo de base de dados que a gente usa na solução, bom, aí pode ser banco de dados, Oracle e... tipo de informação. Nós temos... Ok, obrigado, Rafael. Nós temos os dados de entrada, né? Ou seja, vai parametrizar toda a sua rede, os trajetos, os pontos de parada, a distância entre eles, a distância entre a garagem e as cabeceiras, né? Os pontos de início de viagem. E tudo isso nós podemos ter fontes distintas, né? Nós podemos tanto receber informações da base GTFS da cidade, podemos receber também dos sistemas de controle e monitoramento da frota, nós podemos receber dos sistemas de bilhetagem eletrônica. A plataforma da Gol, ela é totalmente integrável a outras tecnologias, a esse tipo de tecnologia de controle e gestão de frota, e isso acelera muito o input dos dados. Tem as restrições, né, o tipo de veículo, tem parâmetros de entrada que eles também são manuais, né? Então, nós fazemos toda a parametrização de entrada, aí nós vamos verificar os veículos, quais são, de qual tipo, se tem padrão, tem articulado, a capacidade dele, tudo isso são restrições, né? Frequência, se é saída fixa, se é quantidade de saídas por faixa horária, enfim, tudo isso a gente vai parametrizando na solução para que depois a gente utilize todos esses dados no motor de cálculo, e é esse motor de cálculo que é o diferencial da solução. É ele que vai gerar uma série de soluções, cada uma melhor que a outra, na alocação dos recursos materiais, os ônibus, e dos recursos humanos também. E é aí que se gera a otimização. A gente teve duas pessoas que trouxeram esse desafio, né? Ainda dentro dessa questão prática, né, do uso da prática, por isso que eu estou estendendo com eles, que foi aqui o meu amigo colocou lá, o Martins, comentando, né, da dificuldade, principalmente no interior, de como que pode se suprimir essas viagens, né, ociosas, né, e conciliar isso com o poder público. E a Mariana está colocando aqui o desafio hoje de enxergar a demanda em tempo real, né, como um sistema integrado, né, digamos assim, para você poder ter essa variável e poder, talvez, montar mais possibilidades de cenários, de opções, para ser mais assertivo, procurar ir crescendo a assertividade, né, dia a dia, claro, e não ir acumulando prejuízo. O melhor seria acumular assertividade, né? Então, Patrícia, são ótimas perguntas aí que estão entrando, né? A questão da demanda em tempo real, ela é muito interessante, porque ela é uma convergência de tecnologias, né? Ela não é só a tecnologia de planejamento, né? O planejamento, a outra pergunta aí, né? E como suprimir alguns horários ou como suprimir algumas viagens. Sem criar problemas com o órgão gestor, né, com a prefeitura. Claro, sem criar problemas com o órgão gestor, sem criar problemas com a população. Então, respondendo essa pergunta primeiro, depois passando para a demanda em tempo real. Uma das grandes virtudes do sistema de otimização do planejamento são cenários, são as simulações, né? Então, você vai parametrizando de uma forma tal que você consegue, pelo menos, ter elementos para argumentar com o órgão gestor que você pode fazer a operação, né, de um outro jeito, pode planejar essa operação de um outro jeito, suprimindo eventualmente algumas viagens, né, tendo outras compensações, outros ganhos, sem deixar de atender a população e, pelo menos, tentar convencê-los de que isso pode ser modificado, né? Então, você tem informações em mãos. Sobre a outra pergunta da demanda em tempo real, é onde eu falava da convergência de tecnologias cada vez mais integradas. Então, se você utiliza um sistema desse, com empresas de controle, integrado a empresas de controle e gerenciamento de frotas, bilhetagem eletrônica, dados de uso de celulares. Hoje,
já é possível, com essas integrações, você começar a ter uma dimensão mais exata da demanda em tempo real e retroalimentar o sistema de planejamento. Como o sistema de planejamento permite o replanejamento diário, ou seja, você vai ajustando a sua oferta à demanda, né? Então, enfim, são essas as tecnologias que são possíveis hoje para endereçar a questão da demanda em tempo real. Estou muito feliz, viu, Romano? Está cheio de perguntas. O Rafael fez uma pergunta técnica lá em cima também, se vocês já trabalharam usando os dados dos sinais de telefonia, né? Antigamente, as operadoras disponibilizavam essa triangulação, né? Hoje estão se usando isso de uma outra forma, acompanhando pelos apps, pelos aplicativos. A gente sabe que quando a gente permite a implemento de alguns cookies, isso pega todo o seu comportamento, seu deslocamento, né? Até o celular pergunta, você permite que ele acompanhe continuamente sua localização ou só durante o uso do app, né? Exatamente. Isso tudo já tem algoritmos sugando esses dados e usando isso numa plataforma, seja para origem, destino ou para entender o comportamento das pessoas, né? Exatamente, Patrícia. Mas eu estou muito feliz com as contribuições, viu? No roadmap da nossa solução de tecnologia de otimização de planejamento, nós temos aplicado muito a inteligência artificial, deep learning, data analytics. E o que isso vai permitir? Isso vai permitir cada vez mais um planejamento mais preditivo, né? Você consegue prever determinadas situações. Por quê? Porque com a retroalimentação de outros sistemas e com a aprendizagem do próprio algoritmo, com a própria operação e os replanejamentos, ele vai aprendendo, né? Ele vai aprendendo quais são as características da operação em determinado horário, em determinado dia da semana, em determinado mês, em determinada época que tem um clima diferente, chuvoso, inverno, verão, e momentos de maior pico, né, na demanda de passageiros. Então, todas essas tecnologias combinadas, elas vão facilitar muito essa questão da origem e destino, da demanda em tempo real, e cada vez mais o planejamento vai ser otimizado, né? Você vai conseguir, eventualmente, reduzir veículo, eventualmente alocar de maneira mais otimizada os recursos humanos, e é aí que vem os ganhos da operação. Legal. O Elvis está colocando aqui essa questão que pelo cartão de passagem a gente faz origem e destino, mas aí é o sobe-sobe, né, Romano? A gente faz um acompanhamento, né? Que aquele numeral subiu num ponto na primeira faixa horária e na faixa horária do fim do dia ele subiu no outro ponto. Então você presume e pela sequência de dias que é aquele cartão, que aquele é o sobe e desce dele. Mas a gente chama isso de sobe-sobe, né? O que as empresas de bilhetagem têm feito nesse sentido é exatamente a sua explicação, Patrícia. Pegar a validação, né, na viagem de ida, depois procura na base de dados, faz um cruzamento, pega esse passageiro voltando, né, o ponto que ele originou essa viagem, e aí começa a fazer um cruzamento, a apurar a frequência, a sequência que ele faz esse uso. E aí eu não diria que seria uma origem-destino perfeita, mas eu diria que, sei lá, 80%... É um começo, né? 80% segura, né? É um começo. Pessoal, eu vou fazer uma trocadinha agora, porque eu vou pedir para o Fabrício compartilhar conosco, né, alguns cases, né, a partir de tudo isso que a gente aqui, algumas aplicações, caso concreto, né, para ele dizer o que a otimização em números, né, e indicadores, o que isso representa de ganho, né? Pelo menos dar alguns exemplos aí para a gente, tá bom? Aí eu já te chamo de volta, viu, Romano? Tá joia. Até já. Até já. Vou colocar o Fabrício. Hoje está dinâmico, né, pessoal? Eu estou aprendendo aqui fazer essa dinâmica aí de cada forma mais rápida. Se não me engano, esse login que entrou aqui agora é do Nando, lá da Santa Lúcia. Boa noite, Nando. Fabrício, meu querido, eu vou pedir para você chegar um pouquinho mais para o canto da minha direita, para que as perguntas não fiquem assim na frente do seu rosto, tá bom? Pronto. E aí, Fabrício, com a condução aqui do nosso bate-papo,
eu sempre gosto de pedir um exemplo concreto, né, Fabrício, de aplicação imediata, né, da otimização do planejamento para as empresas, né? E aí eu queria que você compartilhasse conosco um ganho, falar um pouco de percentuais, o que você poderia compartilhar conosco, tá bom? A gente tem tido algumas boas experiências e tem podido contribuir bastante com as empresas nas quais a gente tem trabalhado, né? É importantíssimo, sim, a gente citar alguns exemplos, e aí eu quero citar alguns, mas quero fazer também algumas considerações. Nós temos aí dois exemplos que são semelhantes, mas são em cidades diferentes, por exemplo, que são os eventos específicos de grande demanda, de grande porte, né? De população. grande porte. Sim, o exemplo é o mesmo, mas em situações diferentes. Vou fazer uma comparação do evento que existe no Rio de Janeiro, do Rock in Rio, e Sim. com o Carnaval de Salvador, por exemplo, né? Essas duas cidades fazem o planejamento das suas frotas de uma forma otimizada. Isso quer dizer que quem já participou, quem já esteve nesses eventos, percebe que o BRT do Rio, por exemplo, e as frotas, os ônibus de Salvador estão localizados e posicionados de uma forma tal que não deixa a desejar. Então, assim, o otimizado precisa fazer com que essa população seja bem atendida e não tenha desperdício, né? Então, o sistema, por exemplo, a tecnologia força, nesse tipo de situação, que exista um comboio. Quando a gente fala isso para uma empresa operadora numa situação normal, os empresários querem morrer com isso. Mas não, nesse tipo de situação, é preciso que exista para atender, principalmente em alguns horários específicos, né? Uhum. Então, a otimização é isso. A gente faz com que naqueles horários específicos exista uma oferta, se bobear, maior que a demanda, para que não exista nenhum problema. Tanto no Rio de Janeiro quanto em Salvador, as empresas têm conseguido atender bem a população de uma forma otimizada, mas que não deixa a desejar. Então, esses são dois exemplos onde a gente consegue atingir alguns indicadores que são importantes para as empresas, mas também são bastante importantes para a população, né? Falei um pouquinho do que a gente atende com planejamento otimizado para a pessoa física, o usuário do transporte. Mas, olhando pelo prisma da empresa, é importante que a gente também comente que, diante desse cenário crítico, o quanto mais nós conseguimos reduzir o custo, evidente, mantendo a oferta e atendendo às exigências, quanto mais a gente tentando tiver manter otimizado, a margem de carregamento, né? A ideia é que a gente atenda todas as regras que são impostas às empresas operadoras. Então, existem restrições que não podem ser descumpridas, né? E existem outras regras que podem ter uma certa flexibilidade. Isso, uma ferramenta completa, é muito ágil e muito prática para que o analista desse planejamento possa fazer as suas simulações. Nós tivemos um caso recente agora em 2020, onde nós tivemos um cliente que, olhando para o planejamento que ele fez, nós pegamos um cenário onde ele fazia o planejamento dele num outro sistema, não me compete agora aqui, nem vou citar porque não é o caso. Não importa. Nós agarramos um planejamento que ele tinha feito e tinha um custo desse planejamento, vou chutar um número aqui, de R$ 1.000, ok? Depois nós pegamos essa massa de dados que o Romano comentou, quer seja do planejamento atual, da rede, dos sindicatos trabalhistas, tudo isso são dados de entrada para uma ferramenta de planejamento otimizado. Essa carga de dados é fundamental, ela precisa ser bem feita para que o resultado seja positivo, né? Nós pegamos todo esse planejamento desse cliente e colocamos numa ferramenta de planejamento otimizado e fizemos com que o algoritmo trabalhasse. É aí que está a mágica, porque o algoritmo tem características, o motor de cálculo faz coisas que a gente não consegue fazer na mão, numa planilha de Excel, em qualquer lugar que seja,
porque ele leva em conta todas as variáveis ao mesmo tempo. Esse é o principal ganho que a gente consegue ter dentro de um sistema. Nesse cliente que eu estou me referindo, nós conseguimos, no planejamento, uma economia de 10% do custo de operação dele. Ou seja, dos R$ 1.000 que ele tinha de custo de operação, ao final do nosso planejamento, seguindo as mesmas regras, as mesmas restrições, seguindo tudo igualzinho, pelo simples fato das variáveis de cálculo serem mais bem aproveitadas, ele conseguiu uma diminuição, no exemplo que eu estou dando, de R$ 100. Então, o mais importante... Qual o tamanho que importante... era dessa empresa? Era uma empresa grande A ou era uma gente empresa menor? A gente consegue otimizar desde empresas que operam em Salvador no Carnaval, operam no Rio de Janeiro no Rock in Rio, até essa empresa que funciona numa cidade pequena no interior do Rio Grande do Sul. Eles tinham uma frota lá de 90 carros e conseguiram Legal. mesmo assim uma otimização. Até nós Eu te tivemos um perguntei isso. desafio. Eu te perguntei isso, Fabrício, desculpa te interromper, porque quando a gente vai fazer o trabalho de mentoria, né, e a gente vai reconstruir toda essa parte, uma das partes que a gente trabalha é a parte do planejamento, né, de fazer mudanças de paradigmas, a gente mostrar que variáveis são importantes para que o resultado operacional se modifique e de forma positiva, ou seja, que passe a ficar traduzindo, que passe a ser um negócio mais lucrativo para o empresário, né? Eu gosto muito da palestra do Martins, que ele fala assim, quanto mais lucrativo for para o empresário, para o meu chefe, dono da empresa, melhor para mim, né? E hoje a gente tem que dizer melhor para a cidade, porque transporte público é serviço essencial, né, Fabrício? Sem dúvida. Então, assim, às vezes as empresas pequenas, elas desconsideram esse conhecimento por estar ali no dia a dia, não é por má vontade, não, é porque está tão assim, aguerrido no dia a dia, nas dificuldades, e pelo seu tamanho, que ele acha que esse tipo de inteligência, né, tecnológica não se aplica para ele, né? Aqui não vai funcionar, porque por isso que eu fiz questão de te perguntar, porque vocês usaram esse conceito, né, com a tecnologia de vocês numa empresa pequena e obtiveram excelentes resultados, porque 10% é um número considerável, né? Quando a gente foi apresentar o resultado desse projeto de implantação, o empresário falou, não acredito. Quando é que eu vou ter essa economia toda? A partir do momento que vocês começarem a operar esse planejamento, vocês vão começar a operar. A partir daí, o quanto mais eficientes vocês conseguirem ser na operação, chegando próximo desse planejamento, maior vai ser a economia, né? E tem uma questão interessante, o planejador era um senhor que conhecia, é um senhor que conhece muito bem toda a cidade, ele conhece muito bem toda a malha, ele conhece, porque não é uma cidade grande, né? Nós juntamos a experiência que ele tem em tudo isso com a experiência que nós temos do sistema. O resultado disso foi muito positivo. Por quê? Muitas vezes a gente não conhece tão bem a cidade, não conhece tão bem aquelas características, né? Sim. E aí, juntando as duas coisas, trabalhamos em conjunto e foi onde a gente conseguiu uma otimização muito interessante. E hoje ele brinca, né, com todos lá, falou, ó, não consigo mais viver. As minhas planilhas, o meu sistema antigo, morreram porque eu não preciso mais disso. Eu dou uma simulação de planejamento para o meu empresário num tempo muito menor do que eu precisava fazer antes, né? É muito mais prático. Pessoal, só para falar para vocês, a gente vai pegar todas essas perguntas, viu, Jamir? O Jamir colocou aqui uma questão que a gente tinha falado antes, né? Que são essas novas variáveis, que é essa questão do passageiro sentado, né? Que isso é uma nova variável que a gente coloca para otimizar a frota, né? Essa é uma das variáveis, né? Das novas variáveis, né? Eu posso até comentar um pouquinho mais sobre isso. Num sistema de planejamento, isso é uma das variáveis que a gente considera como a capacidade de transporte, a capacidade de lotação daquele veículo. Por quê? Eles têm tamanhos diferentes. Um biarticulado tem uma capacidade menor.
Então, tudo isso num sistema precisa ser parametrizado de uma forma que, vamos supor que um ônibus padrão tenha uma capacidade de 100 pessoas, mas hoje não é mais 100, agora é 60, não sei, depende de cada região. Sim, eu acho que pode mudar uma maneira de transportar, mas aí tudo o resto precisa estar adequado a isso, não é simplesmente mudar, né? Agora, a partir de amanhã, só vão transportar passageiros sentados e pronto. A tarifa é a mesma, tudo é a mesma. Não pode ser assim, Não pode ser né? assim, é. Mas a gente conhece e sabe que nem E, sempre a coisa é tão tranquila como eu estou olha, comentando. a gente tem papo para muita live, viu? A gente vai Tem. entrar no último bloco agora, Fabrício. Eu vou voltar com o Romano, né? Tá bem. E fiquem tranquilos, tá, pessoal? A gente está salvando todas essas perguntas e depois a gente vai mandar um agradecimento para vocês e direcionar isso, né, Fabrício? A gente vai Sim, sem dúvida. direcionar essas perguntas, tá bom? Estamos à Eu vou chamar o disposição. Romano aqui agora e no final a gente dá tchau junto para todos, tá bom? Tá bem. Obrigado, gente. Vamos colocar o Romano agora para ele falar para a gente um pouquinho sobre visões, né? Para a gente poder entender nesse cenário tão crítico, como é que a gente ainda consegue investir, né? E remodelar as coisas. Olha, o pessoal falando que está tendo uma ótima aula. Olha que legal, Romano. Que legal, que bom. Fico feliz. Que bom. Que ótimo, né? É. A Mariana está falando aqui com a projeção de demanda de uma queda de 20% pós-pandemia. Quer dizer, são os ajustes que ainda vão acontecer e a gente tem essa realidade. Isso é verdade, Patrícia. Não sei se exatamente os 20%, mas recentemente, dias atrás, houve uma live muito interessante com o secretário de Estado de Transporte de São Paulo, Alexandre Baldi, e o diretor da WRI Brasil, o Sérgio Aveleda. O Aveleda, né? Eles falavam, né, sobre essa questão da queda de demanda, principalmente em observação a outros países, como China, que foi a primeira a sair aí desse isolamento. Fazer como é que eles estão reagindo, né, Romano? A queda de demanda continua, porque tem 3 fatores preponderantes aí. Um deles é o desemprego, né, que foi gerado pela crise. Não é só aqui no Brasil, não é só na América do Sul, é no mundo todo. inteiro. É no mundo inteiro. Então, isso tem reduzido bastante a demanda, ou tem mantido a demanda em patamares jamais vistos, né? O segundo fator é o medo, como eu comentei, medo de se contaminar, né, pelo uso do transporte público. E o terceiro é parte da população já está trabalhando em home office, né? Ou seja, vai ficar até o final do ano. Ou seja, aqui no Brasil, a gente sabe que algumas empresas, como XP Investimentos, como Nubank, já decretaram um home office até dezembro. O final do ano. E aí forma-se um grupo de empresas que também vão manter o home office até dezembro. Né? Então, isso, né? A tendência é um desafio muito grande em relação à recuperação da demanda, porque não é só uma questão de acabou a crise e retorna a demanda. Como essa última pergunta, muito interessante. Passageiros sentados, é algo que vai continuar? Pode até ser que durante um tempo, né, exista essa restrição de passageiros sentados ou menos passageiros por metro quadrado, mas pelo isso menos não durante o a inverno, gente sabe que não é sustentável a longo prazo. Não, claro que não. Superada a pandemia ou que as vacinas estejam aí, as pessoas vão, eu acho que a tendência é que elas voltem a se aglomerar e a usar normalmente o transporte público. Essas questões que o Fabrício falou, tarifa, o custo, quem paga, ou seja, existe uma discussão nesse momento aí e realmente é difícil manter essa situação no longo prazo. Bacana. Quinta-feira também o Rodrigo Tortoriello vai estar aqui com a gente e vai comentar um pouco como que está sendo a visão pelo órgão, né? De reorganizar, de contribuir, como é que ele tem feito lá, né? E pensando nisso... Vai ser muito interessante, hein? Estou ansioso para ver a live da quinta-feira. Nossa, a nossa é sensacional também, né? Porque isso, planejamento, eu repito, gente, planejamento é tudo, né, Romano? E aí, eu sei que eu tive um outro convidado semana passada que falou para mim que era a pergunta de $1 milhão. A pergunta do milhão. A pergunta do milhão. Mas eu acho que a gente pode aqui... tem algumas coisas que já são evidentes, né? Da otimização, do planejamento. Como é que ele pode contribuir no futuro, Romano, para frente, né?
como é que o planejamento otimizado pode contribuir para um futuro do transporte? Bom, Queria que você Patrícia, compartilhasse um pouquinho futuro das e suas presente, visões né? para a gente. Porque presente está aí essa situação. Acredito que cada vez mais um transporte melhor planejado, né? Com custos mais eficientes, cada vez mais eficientes no uso do material rodante e de tudo que deriva dele, como o Fabrício falou, combustível, peças, pneus, dos recursos humanos, né? Tudo isso vai contribuir para uma operação autossustentável para aqui e no futuro. No futuro, Patrícia, eu vejo essas crises vão ensinando muito, né? E uma das coisas que a gente aprende um dos empresários mais, que eu diria, ligados à tecnologia no Brasil, ele sempre tem iniciativas pioneiras, né? Sempre muito tecnológicas. Ele me falava um negócio interessante. Falava, Romano, com tudo que está antes da crise, ou seja, uma queda superior, em média, aí a 30% de demanda nos últimos 4 anos, né, mais ou menos, ele me falava, olha, apesar disso tudo, eu acredito muito no transporte público. Acredito tanto que eu sou capaz de dizer que o transporte público será necessário pelo menos para os próximos 100 anos, porque as cidades não são viáveis com outras formas de transporte. Que seja aplicativo, que seja transporte individual, somente isso, né, que se aumente o uso do carro, somente isso vai tornar as cidades inviáveis. Só que o transporte público não vai ser o mesmo de 50 anos para cá, do que foi nos últimos 50 anos. Vai ser um novo transporte público. E aí ele me comentava, fortemente baseado em tecnologia. Então, Patrícia, acredito muito que a questão do MaaS, né, o Mobility as a Service, a mobilidade como serviço, isso no futuro vai ganhar muita força. Nós temos várias cidades aí pelo mundo, né? Muita gente pede para a gente tomar cuidado. Não compare mundo com o Brasil, eu sei. Eu sei que a gente não tem que comparar, às vezes, Europa, Estados Unidos com o Brasil, mas é legal a gente ver esses exemplos. Cidades como Helsinki, na Finlândia, né, que já tem modelos de mobilidade como serviço, e apesar de ser um modelo intermodal, multimodal, eu acho que o carro-chefe é o transporte público. É ele que determina a forma como a mobilidade como serviço vai ser. Essas tecnologias que eu comentei, como inteligência artificial, deep learning, o uso de IoT, de data analytics, e a integração entre todas as tecnologias, né? Planejamento, bilhetagem eletrônica, telemetria, que é outra tecnologia muito importante daqui para frente, sistemas de controle e gestão de frota, tudo isso vai estar a serviço da mobilidade como serviço, né? Então, é isso que eu... E usar isso de forma inteligente, né, Romano? Porque até então, todos esses, e principalmente as ferramentas de planejamento, elas eram menos que coadjuvantes, né? Elas eram meramente figurativas, né? Figurativas, né, conhecidas como ferramentas caras, que não podem ser adotadas por aqui. E hoje, todo esse mito, isso já foi desmistificado, né? Ou seja, hoje nós trabalhamos, o Fabrício deu um exemplo aí de uma empresa de 90 carros no sul do Brasil, que alcançou resultados, né, fazendo a otimização do planejamento. 10% e a partir dali... é muita coisa, gente, é muita coisa. É claro, Patrícia, que nem todos os sistemas são iguais, né? Vai acontecer um ganho de produtividade de 10% em todo e qualquer sistema que a gente implantar? É claro que não. Tudo depende mesmo. Eu sei que essa afirmação depende, ela é incerta, ela fica em cima do Como muro. disse um amigo aqui, não é mágica, né? Não é uma solução mágica, né? As coisas não têm... É tecnologia, não é mágica, né? Então, a gente tem que parametrizar bem, tem que acompanhar, tem que rodar o PDCA, tem que monitorar, tem que planejar de novo, tem que rodar outro cenário. Por isso que o sistema permite tantos cenários distintos, né? E, assim, Patrícia, são tecnologias absolutamente acessíveis hoje, né? Mesmo numa realidade como essa. E a gente sabe que, num momento desse, é difícil falar em investimento, né? Como investir numa crise dessa, né? Numa situação financeira tão crítica que empresas operadoras, municípios, arrecadação, no geral, estão numa situação econômica muito complicada, né? E a gente sabe disso, porque a gente caminha a reboque do segmento, do setor, né? Se o setor vai mal, é claro que nós também nos preocupamos. Então, Patrícia, a gente se coloca numa posição, primeiro, solidária, né? a todo o segmento de transporte público, segundo, de parceiros mesmo, né? Ou seja, o que nós queremos é ajudar empresas operadoras, ajudar órgãos gestores, como que nós podemos colaborar, né? Pensar
no negócio do planejamento também, como um trade-off, né? Que é aquele exemplo que eu sempre falo, que é quando você está jogando dama, você faz um movimento sabendo que o oponente vai comer uma pedra sua, mas essa jogada é para você comer duas Então pedras você comer dele. 3 pedras lá na frente. 3, que seja. Né? Esse é o trade-off. 4 até, né? É fazer um esforço agora num modelo baseado em ROI, em retorno sobre investimento, que eu diria assim, a lei da evolução, né? É a seleção natural. Somente tecnologias que possam dar um retorno sobre investimento, comprovadamente, daqui para frente, que vão sobreviver, que vão ser efetivas no transporte público. O transporte vai poder se beneficiar muito delas, né? Então, o que nós sabemos é isso, que o Brasil é um mercado que não comporta mais licenças de software, é um mercado SaaS, né? Software como serviço, enfim, que o momento não é bom para falar em investimento, então, dilatação de prazos, de pagamentos, um contrato mais baseado num teste, num risco, enfim. Nós estamos absolutamente abertos a ouvir o mercado, o segmento e discutir juntos essas soluções e avaliar como que esse retorno vem e em quanto tempo ele vem, que isso passa a ser uma informação bastante importante, né? Com certeza. Nossa, Romano, foi muito bom você ter colocado isso, né? Porque era uma pergunta que devia estar na cabeça de todos os nossos aqui que estão participando conosco, né? Teve um até que, inclusive, que colocou aqui comentando sobre isso, né? Que não adianta a gente pensar em mágica, a situação está difícil, principalmente por parte do setor público, né? Sim. Então, você ter um aliado tecnológico de altíssimo nível que possa te ofertar com todas essas variáveis, diversas possibilidades de cenários, né? Sim. Eu acho que é um grande aliado, né? Porque ele colocou ali, o setor público a cada dia decide de um jeito. Você vê, outro dia Sorocaba ficou sem operar, e assim várias cidades, depois solta. Não, agora só 30%. O próprio BRT do Rio, né? Tá lotado, não consegue resolver. Não, mas a prefeitura tirou, mandou reduzir a frota. Mas eu reduzo a frota, mas e a quantidade de gente que ainda está na rua? E aí eles vão como? Vai a pé? Ele vai de Uber? Exato. Eu vi um artigo, tem umas 2 semanas, 160 mil veículos foram devolvidos, né, de motoristas por aplicativo. Essas pessoas... Então, quem tinha antes uma grande oferta para... não vou de ônibus, vou baratinho aqui, vou de um aplicativo junto, nem isso tem. Nem isso. Eu vi essa matéria também. Você viu também, né? Então, assim, é muito importante que a gente comece a construir, né, Romano? E eu deixo aqui aberto a quem quiser, para a gente construir alguns cases e começar a desenhar, né, possibilidades e que isso sirva de apoio e força para que outros caminhem juntos, né? Eu acho que aí vocês têm diversos exemplos para isso. O Instagram acabou de falar que falta 1 minuto e 54 segundos para acabar. Eu queria dar um jeito de colocar o Fabrício também de volta, mas eu acho que a gente vai perder um pouquinho de layout. Me perdoe, Fabrício, mas eu tenho certeza, assim, eu quero agradecer imensamente a todo mundo que ficou com a gente aqui até agora. E por conta de todos os percalços que a gente teve, né? O Fabrício, o Romano, a gente estava todo planejado para fazer pelo computador e de repente a gente tem que criar no Instagram. O Romano, muito obrigado, criou uma conta rapidamente para poder entrar, viu? É isso aí, Patrícia. Muito obrigado. Mas eu espero assim, que tenha sido muito rico e isso vai ter muito desdobramento, tá? Porque está chegando muita pergunta pelo WhatsApp, além das perguntas que chegaram por aqui. Eu falei algumas que vieram pelo WhatsApp, viu? Essa live vai ficar gravada. E a gente faz questão de responder, tá, Patrícia? As perguntas que chegarem, a gente tem todo o prazer em responder, inclusive com mais detalhes. Aqui a live é um pouco rápida, a gente acaba falando um pouco mais rápido, né? Talvez não dando as respostas completas, mas vamos fazer isso por e-mail. Ok. Gente, o Fabrício falou, não se preocupe. Fabrício é um gentleman, né? Todos vocês dois, viu? Gente, muito obrigado, uma boa noite. E olha, mandem perguntas, manda para cá que nós vamos responder, viu? E até quinta-feira, porque vai ser muito legal ouvir
o outro lado, o lado do órgão gestor, não vai ser? Muito obrigado, viu? Isso aí, obrigado a todos. Romano, parabéns, sucesso para vocês e muito obrigado pelo carinho, viu? Sucesso para você e para todos os participantes da live também. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tudo de bom. Que bom, o Instagram não vai cortar o nosso pescoço. Tchau, tchau. Boa noite, gente.